Está direto isso aí? Tá. Estamos mais uma vez, irmãos, aqui para falar a respeito da Palavra de Deus. Hoje o nosso assunto é no capítulo 17 do livro, no Evangelho de João. Vamos falar da verdade. A verdade. O nosso assunto hoje é a verdade. Então, nós vamos iniciar aqui no capítulo 17, os versos 11. Jesus falando aos seus discípulos, Jesus falando para a multidão. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui, irmãos, rogando a Deus pelos seus discípulos, por aqueles que ele tinha escolhido, principalmente os 12, que agora era somente 11. Jesus falando com Deus, pedindo a proteção do seu Pai, para que ele guardasse eles. E ele disse assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, falando para os seus discípulos, pedindo a Deus pelos seus discípulos e dando os últimos ensinamentos, as últimas palavras aos seus discípulos, porque a sua hora já estava chegando. Então Jesus orou ao Senhor, nosso Deus, o seu Pai, para que ele guardasse, fortalecesse eles quando da sua partida. Jesus, irmãos, teve toda essa preocupação com os seus discípulos, para que eles ficassem em paz, para que eles ficassem em segurança, para que eles pudessem nos transmitir esta palavra. Através deles, a palavra ia se multiplicando e multiplicando para chegar até nós. E nós sabemos, irmãos, que esta palavra, para chegar até nós, custou muitas vidas. Muito sangue foram derramados pelos imperadores, pelos algozes, pelos inimigos da verdade. Principalmente, irmãos, os judeus. Eles não queriam ouvir a verdade. Eles se achavam dono da verdade. Por isso, irmãos, que eles entregou Jesus a Pilatos
para que fosse crucificado, fosse morto. Porque eles não aguentavam mais, irmãos, ouvir a verdade. Eles não aguentavam mais ouvir a verdade. Porque muitas vezes, irmãos, a verdade dói. A verdade dói em nós. Quando nós cometemos erros, quando nós nos endurecemos para com Cristo, a verdade nos dói. Nós não podemos ouvir a verdade de ninguém, nós não podemos ouvir um conselho de alguém falando conosco, porque a verdade, ela dói sobre o pecado. O pecado não suporta a verdade. O pecado não suporta a verdade. Que o pecado é o próprio Satanás. Ele não suporta a verdade. Quando nós falamos a verdade, ele fica indignado. Ele fica indignado, porque falamos a verdade. Por isso, irmãos, nós não devemos temer falar a verdade. Porque a verdade muitas vezes dói em um, mas é bálsamo para outros. Aqueles que estão na verdade, a exortação é um bálsamo. A exortação é um bálsamo. Quando nós falamos a verdade para a pessoa, quando nós não enganamos a pessoa. Quando nós enganamos as pessoas, o inimigo fica satisfeito, ele gosta, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Como se diz a palavra, ele é o pai da mentira. E por isso, ele não gosta da verdade. A verdade abala ele, a verdade abate ele. A verdade para ele, irmãos, é uma doença que o corrói ele. Mas a verdade para nós, irmãos, é bálsamo. Por isso que nós devemos, irmãos, viver a verdade. Viver a verdade. Viver em Cristo, porque Cristo é a verdade. Se nós vivemos em Cristo, irmãos, a palavra é bálsamo. A palavra é bálsamo, porque nós vivemos a verdade. Nós vamos ver aqui, irmãos, no capítulo 18, mas antes ainda vamos falar aqui, irmãos, Jesus falando com o seu Pai, o nosso Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus é a própria palavra. Jesus é a verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, irmãos, vai a Deus a não ser por Jesus. Quando o professor John Wycliffe, na Universidade de Wendell, na Inglaterra, ele era sacerdote e não lhes era permitido examinar a Bíblia. E os ensinamentos era ele, que para ir a Deus tinha que ir pelo Papa. O mediador entre Deus e as pessoas era o Papa. E eles eram ensinados assim. Os católicos eram ensinados assim e continuam sendo ensinados assim. Para ir a Deus tem que passar pelo Papa. E ele, examinando a palavra dia após dia, encontrou na palavra que para ir a Deus tinha que ir por Jesus Cristo, porque a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. John Wycliffe encontrou esta palavra. O Espírito Santo, irmãos, abriu a sua mente para que ele entendesse. E ele entendeu que não precisava de um mediador, um intermediário para ir a Deus. Era por Jesus Cristo, ia direto por Jesus Cristo para ir a Deus. O verdadeiro é Jesus. E ele agora começou, irmãos,
a ensinar as pessoas esta palavra. O Papa em Roma soube disso e o excomungou, expulsou. Ele foi para os campos. Nos campos ele pregou a palavra, nos campos ele escreveu, irmãos, e deu escritos para todas aquelas pessoas. E as pessoas começaram a entender, começaram a conhecer e começaram, irmãos, a conhecer a verdade. Porque o primeiro a pregar a verdade foi João Wycliffe, não foi Lutero. As pessoas deviam falar a verdade. O precursor foi João Wycliffe e não Lutero. Porque quando Lutero chegou, irmãos, a base já estava feita para ele. A base estava feita para ele. Lutero pegou aqueles que tinham ouvido já a palavra verdadeira. Porque veio João Wycliffe, depois João Hus e depois Jerônimo Savonarola, o conhecido como Jerônimo de Praga. João Wycliffe foi queimado vivo também, Jerônimo de Praga também. Jerônimo Savonarola. Então, irmãos, a palavra veio através desses três homens, primeiramente, para depois chegar em Lutero. Outra vez, para sempre mais adiante, irmãos, nós vamos falar a respeito, depois de Jerônimo, entre Jerônimo e Lutero, o que aconteceu. O que aconteceu. Nós vamos falar disso depois. Mas, irmãos, João Wycliffe, ele entendeu pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo lhe revelou a palavra da verdade. Lhe revelou que Jesus é a verdade, que para ir a Deus tinha que ser por Jesus e não pelo Papa. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, no capítulo 18 e no verso 4 a 6. Capítulo 18. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas o traía. Estava também Judas, o traidor, o que traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuara e caíra por terra. Jesus não escondeu, irmãos. Jesus não omitiu. Jesus disse a verdade: sou eu, sou eu, sou eu. Porque Jesus não mente e ele não pode mentir. E ele disse: sou eu. E naquele momento, irmãos, eles caíram por terra. Mesmo acontecendo isso, irmãos, eles não acreditaram em Jesus. Eles não acreditaram em Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, o verso 33 e 38. 33 a 38. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes
que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E Jesus aqui dizendo: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, toda pessoa que é da verdade ouve a voz de Jesus. Se a pessoa não é da verdade, ele não ouve a voz de Jesus. Ele rejeita a voz de Jesus. Ele se torna, irmãos, um surdo, um mudo, cego e mudo. Ele não ouve a Jesus, porque ele não é da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos não conhecia a verdade. Ele não conhecia a verdade porque ele não era da verdade. Ele não era da verdade. Por isso ele não conhecia a verdade. Ele perguntou para Jesus: o que é a verdade? Claro que ele tinha que perguntar, porque ele não conhecia a verdade, não sabia o que era a verdade. Jesus dizendo, quando Jesus disse: mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso, irmão, é para nós. Se nós somos da verdade, nós temos que ouvir a voz de Jesus. Nós temos que ouvir Jesus falar conosco. Nós temos que dar atenção à voz de Jesus. Para que, irmãos, ele se agrade de nós? Se nós dissermos que conhecemos a verdade, irmãos, e não ouvimos a voz de Jesus, como é que Jesus vai nos retribuir? O que ele pode fazer por nós, se nós não damos ouvido à sua voz? Se nós ignoramos a sua voz? Quando nós ignoramos a voz de Jesus, é porque nós não estamos na verdade, nós nos desviamos da verdade. Então, irmão, nós devemos estar na verdade. No verso... Agora capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14, versos 6. Capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que Jesus nos relata, irmãos. É o que Jesus nos relata. Não é o Papa. Não é nenhum homem carnal. Mas é o espiritual. No verso 15 a 17. Jesus falando aos seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito de verdade, irmãos, habita em nós. Como diz a palavra, nós somos casa de Deus, nós somos edifício de Deus, nós somos templo de Deus. Porque está escrito que Deus não habitará em templo feito por mãos de homens. Deus habita em nós, porque nós somos o templo de Deus.
A igreja é o templo de Deus. Jesus, irmãos, construiu esse templo para que Deus habitasse nele. Se nós somos da verdade, irmão, nós somos templo de Deus. Se nós não somos da verdade, nós não somos templo de Deus. Se nós não amamos a verdade, irmãos, nós estamos longe de Deus. É preciso amar a verdade para estar com Deus. No capítulo 3, irmãos, verso de 3 a 6, para nós encerrarmos este assunto, irmãos. Eu peço aos irmãos para que os irmãos me ajudem em oração, para que eu continue, irmãos, falando a verdade e não omitindo. Capítulo 3, 3 a 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo, irmãos. É necessário nós nascermos outra vez. Porque se nós não nascermos de novo, irmãos, nós não podemos entrar no reino de Deus. Como diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está falando de Jesus. Jesus é Espírito. Ele não nasceu da carne. Ele não nasceu do homem. Ele não foi gerado pelo homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus. Ele foi conversar com Jesus. E aqui, irmãos, nós vamos concluir estas palavras. Mas, irmãos, é bom a gente viver na verdade. É bom nós vivermos na verdade. Nós não omitir a verdade. Nós não mentir. Nós sermos fiéis ao Senhor Jesus, falando a verdade. Ainda, irmãos, que nós somos falhos, ainda que nós somos pecadores, mas pecadores redimidos no sangue de Jesus, nós devemos, irmão, falar a verdade. Ainda que nos custe a vida, ainda que venhamos perder emprego, ainda que venhamos perder esposas, perder os nossos entes queridos por nos rejeitar. Conheço a irmã que ela era casada e ela aceitou Jesus. O esposo disse para ela: olha, tu escolhe entre nós dois, ou esse Jesus, ou eu. Se tu escolher, eu fico. Se tu escolher Jesus, eu vou embora. E ela disse: eu fico com Jesus. E ele foi embora, irmãos, e nunca mais apareceu. Ela escolheu Jesus. Ela deu um passo certo. Ela falou a verdade para ele. Ela não enganou ele. Ela preferiu falar a verdade para ele e viver com Jesus. Porque se ela não fala a verdade, se ela omite, quisesse encobrir, agradar ele, não, eu deixo Jesus. Jesus, como Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou agrada um e aborrece o outro, ou aborrece um e agrada o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e a Satanás. Ou serve a Deus ou serve a Satanás. Esta irmã, ela
preferiu falar a verdade e viver com Jesus. Portanto, irmãos, se nós somos da verdade, nós vamos viver com Jesus para sempre. Não dissimulado. Não como Judas, que enganou. Enganou a todos, menos a Jesus. Jesus já sabia que ele iria entregar ele. A recompensa de Judas foi o quê? A perdição. Viver eternamente no sofrimento. Pedro, irmãos, ele negou a Jesus, mas depois ele pediu perdão. Ele reconheceu o seu erro e se arrependeu, se humilhou diante de Jesus. E Jesus o perdoou. Se Judas tivesse, irmãos, reconsiderasse, tivesse pedido perdão a Jesus, Jesus tinha perdoado a ele. Por que ele perdoou a Pedro? Por que não perdoaria a Judas? Mas o orgulho, a única coisa que leva o homem no inferno é o orgulho, porque ele não quer ouvir a verdade, ele não quer viver na verdade. Portanto, eu agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até outro dia, irmãos, se o Senhor permitir. Que as bênçãos do nosso Deus sejam multiplicadas em cada um de vós, daqueles que me ouviram e hão de ouvir. Amém, irmãos, e amém.